Olá, boa tarde, crianças, bom dia para aqueles que vão assistir amanhã. Estamos aqui mais uma vez, né, para estudar um pouco mais a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a nossa lição 13, a última lição da revista. Essa revista esteve muito boa. Eu estou muito feliz, vocês participaram bastante e eu espero que vocês continuem assim, tá? Infelizmente a gente não pode estar presente, né, na igreja, mas Deus nos ouve também de longe, né? Nós damos graças a Deus por ter esse recurso. Eu não sou muito boa em gravar as aulas, mas assim, Deus sabe, eu estou dando o meu melhor, tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, o nosso Salvador, né? Como é bom a gente saber que Jesus se importa conosco, né? Que ele deu a sua vida preciosa para nos salvar, mesmo antes de nós conhecê-lo, mesmo antes de nós aceitá-lo, ele já se preocupava conosco. Tá? Isso é muito bom. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Fazer uma oração aqui para agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus amado, Deus soberano. Obrigada, Senhor Deus, por Cristo Jesus. Obrigada, Jesus querido, por ter querido morrer no nosso lugar. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida eterna. Te agradecemos e louvamos, Senhor, por todo o teu cuidado, Senhor, por todo o teu amor para conosco. Venha, Senhor Deus, abençoar a nossa vida, venha abençoar a vida de todos os nossos irmãos em Cristo, a tua igreja, Senhor, o pastor, a sua família, abençoe os missionários, abençoa, Senhor, o mundo inteiro, Pai, que está dependendo, Senhor, que está precisando de Ti, Pai. Que muitas outras pessoas possam, Senhor Deus, aceitar a Ti como o único verdadeiro Senhor e Salvador das suas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, por o Senhor ter morrido no nosso lugar. Obrigada, Jesus querido, por tudo. Em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos e oramos. Amém. Então, crianças, e hoje nós vamos estar vendo o a história de Nicodemos, né? Quando conhecer um pouco mais sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos era um homem da lei, né? Ele era uma pessoa que ele cumpria a lei. Ele conhecia a lei de Deus, né? Lia, né? Mas não compreendia, porque no decorrer da lição a gente percebe que ele se perde um pouco quando Jesus fala, né? Do que a pessoa para conhecê-lo, né, para aceitá-lo, tem que nascer, é preciso nascer de novo. E ele não entende. Por que ele não entende? É porque Jesus falava do reino eterno, do reino dos céus, e Nicodemos falava do reino aqui da terra. Então, era esse o motivo dele não entender. O nascimento que Jesus falava é um nascimento em Cristo, é o deixar a vida antiga, como diz na Bíblia também tem um versículo, né? Eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já são passadas. E Nicodemos ele falava do nascimento terreno, né? E Jesus falava do nascimento espiritual. Então a gente vai ver aqui. Nicodemos queria saber sobre o reino político, né, de Israel. Jesus explicava sobre o reino de Deus na vida dos homens, né? Jesus falava da necessidade do nascimento espiritual e Nicodemos falava sobre o nascimento físico. Por isso ele não entendia. Ele era um homem da lei, mas ele não entendia. eh, Ele não compreendia assim o reino dos céus, né? É, Então vamos aqui ler a nossa lição, ela está baseada em João 3, né? João 3 do 1 ao 21. Como é bastante longo, eu escolhi uns versículos só para a gente ler. Porque, ó, é João
3, né? Eu vou ler do 16 até o 18 só, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, gente, a gente já ouviu, acho que vocês já ouviram também falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? É esse pecado. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado que é o pecado de não crer em Cristo. Esse não, todos os pecados são perdoados, todos, porque não existe pecado pequeno nem pecado grande. Para Deus, pecado é pecado, né? E assim, o pecado que não é perdoado, né? A Bíblia fala do pecado que não pode ser perdoado, é a pessoa que peca contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? O pecar contra o Espírito Santo de Deus é o não aceitar a Jesus, é o duvidar, é pôr em dúvida a capacidade, né? O que Cristo, né, tem, é duvidar do que Deus, do que Jesus fez por nós, é duvidar do poder dele na nossa vida para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Por quê? Porque Deus, ele não é, Jesus ele é educado e nós temos o livre arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Nós não somos obrigados a nada, né? Nós vamos a Jesus porque nós o amamos, porque nós o conhecemos, né? E porque nós temos necessidade dele. Aí, quando a gente reconhece a nossa pequenez, quando nós nos reconhecemos miseráveis, pecadores, necessitados, né? Carentes, necessitados e impotentes, porque nós não temos o poder de nos salvar sozinhos. Por melhor que nós sejamos, nós nunca vamos chegar ao ponto, nós não chegaríamos nunca ao ponto de nos salvar sozinhos. Por isso, houve a necessidade de Cristo morrer em nosso lugar. E a gente só pode ser perdoado, né? Os nossos pecados só são perdoados através do arrependimento e da aceitação de Cristo, né? Como pagador, né, do meu pecado na cruz. É só através dessa dádiva, né, dessa graça que nós somos salvos, né? Então a gente tem que gravar bem isso. Eu vou falar assim simplesinho porque todos entendem, né? E também eu não sou tão assim aletrada, né? Ó, Nicodemos, apesar de ser um intérprete da lei, mas ele não compreendia. Temos que aprender a viver a palavra de Deus, senão não adiantará o conhecer a palavra. Conhecer é como, por exemplo, você assim, é um conhecimento, se nós lermos a Bíblia só para conhecermos o que está escrito dentro dela, assim, para nada, ela não nos serve a nada, é um livro comum. Só que se nós interpretarmos a Bíblia, se nós deixarmos a palavra, né, de Deus trabalhar na nossa vida, ela é um tesouro, né? É um tesouro grande. É o único que pode nos salvar do pecado, né? O fato de Cristo ter sido dado por nós, quando ainda éramos perdidos, nos deixa, ou seja, nos constrange a reconhecer-nos pequenos e dependentes de Deus e do amor de Jesus, né? Em João 3, 15, 18, fala da fé em Cristo, do crer, porque se crer será salvo, mas se não crer já está condenado, porque não crendo só podemos ser salvos se cremos em Cristo, pois ele não nos obriga a crer nele, ele não nos obriga a aceitá-lo, né? Isso é um dom de Deus. Ele nos dá a oportunidade, mas ele não obriga ninguém, né, a ser salvo por ele, certo? Então, no texto que lemos, vemos um profundo diálogo entre Jesus e Nicodemos, que era um princípio
um dos principais líderes religiosos daquele tempo. Ele reconhecia que Deus estava em Jesus, com Jesus, mas não entendia como se dava o processo da salvação e transformação, pois tudo ele olhava por meio do ensinamento da lei. Nicodemos cria que pela lei seria salvo, mas Cristo mostra que a salvação vem por meio dele. O Senhor expõe que ele seria entregue e morreria em favor de nós, dando-nos vida eterna. O amor de Deus foi tão grande por nós que entregou seu Filho ao mundo, para que a pessoa pudesse crer, que as pessoas pudessem crer por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós ganhamos a salvação dos pecados, pois Jesus não veio para o mundo julgar a vida por vida, mas veio para salvar a todos aqueles que acreditam nele. Ele é o amor incondicional de Deus, mesmo nós não merecendo, ainda que muitos rejeitaram a Jesus e ainda rejeitam, ele nos amou e nos salvou. E ele continua amando o homem. Quando a pessoa fala, eu vou ser salva se Deus quiser. Não, essa pessoa ela não entendeu nada, sabe por quê? Porque Deus veio para todos, né? Nem todos vão recebê-lo, nem todos vão aceitá-lo, mas Cristo veio para salvar a todos. Ele veio para a salvação de todos, aqueles que creem, né? Se não crer, não vai ser salvo, mas não é da vontade de Deus que as pessoas se percam, é da vontade de Deus que todos se salvem. Nada e nem ninguém vai nos amar tão profundamente como Deus nos ama, pois nós estávamos condenados por nossos pecados e por meio desse sacrifício temos uma vida abundante aqui na terra e principalmente teremos uma vida no céu. Isso se chama graça de Deus, pois mesmo você, sendo muitas vezes obedientes à vontade de Deus, mesmo pensando em coisas erradas, mesmo pecando de forma geral, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, somos salvos. Então, a partir disso, entendemos que Deus nos ama, que nos livra do pecado, que sejamos cada vez mais próximos de Deus. Pessoas que nasceram novamente. Se você maltratava as pessoas, agora você não maltrata mais. Se você era desobediente, agora você não é mais. O que fazíamos de ruim já não deve existir. As velhas atitudes não nos pertencem, mas temos que dar testemunho do Senhor, que nos amou e nos salvou, mesmo nós não sendo merecedores. Então, devemos ser gratos a Deus, devemos valorizar essa dádiva de Deus. Por quê? Porque Deus nos amou mesmo sem nós merecermos, né? A gente é salvo pela graça, né? A Bíblia também fala que nós somos salvos pela graça para que ninguém se glorie. Tipo, não, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu sou muito bonzinho, eu sou muito perfeito, então eu me salvo sozinho. Não existe isso, viu, gente? A gente não é capaz de se salvar sozinho. Nós precisamos de Cristo para nos salvar, né? Em Gálatas, não, Colossenses 2,13, a palavra de Deus nos diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, nós ofendemos a Deus, nós ofendemos a Jesus com o nosso pecado, com a nossa maldade, mas ele nos perdoou, ele nos amou de maneira que ninguém ama. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é salvação, né? Cristo quis morrer no nosso lugar. Nós devemos ser muito gratos a isso. Não esqueçam disso, viu, crianças? Eu espero que vocês tenham estudado, tenham gostado da lição, tá? Eu amo vocês. Continuem orando, né? Uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, pedindo a Deus que traga salvação, traga cura, sim, dessa doença, mas principalmente que traga a cura espiritual.
para nós, para os nossos familiares, né, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e também para aqueles que sofrem, que nós não conhecemos, mas nós devemos amá-los, porque Cristo os ama, tá? Não nos esqueçamos disso. Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus. É porque um dia Cristo colocou no nosso coração, no coração de alguém, para falar da palavra de Deus para nós. E nós devemos também falar da palavra de Deus para outras pessoas e orar. Orar, falar versículo, orar, ter mudança de vida para que as pessoas vejam Cristo em nós, tá? Eu amo cada um de vocês. Deus os abençoe, nos abençoe e cure a nossa terra, tá? Um beijo. Tchau.